Que a paz e a bênção divina acompanhem o dia e a semana de cada um que nos ouve neste momento. Amém. É muito bom estarmos juntos de novo para mais uma conversa. Com certeza. E, olha, para quem nos ouve, imaginem o seguinte cenário. A gente está falando simplesmente do líder máximo de uma nação, sabe? Aham, o cara no topo. Isso. O maior, o mais lendário guerreiro da geração dele. Alguém que, pelo menos no papel, tem aquele poder absoluto. Intocável, em tese, né? Exato. Mas aí, de repente, essa mesma figura vê os antigos aliados, tipo, tramando contra a vida dele. Nossa. E pior, os amigos mais íntimos, aqueles amigos de anos, literalmente atravessando a rua para fingir que não o conhecem. É o fundo do poço social mesmo. Totalmente. Então, hoje, na nossa exploração detalhada, nós vamos abrir o que parece ser, assim, o diário íntimo de um rei que está ali à beira de um colapso físico e mental. É um texto muito cru, né? Demais. Nós vamos investigar as profundezas do Salmo 31. E para guiar essa nossa análise de hoje, a gente está utilizando a tradução Nova Almeida atualizada. Ótimo. E isso junto com aquelas perspectivas riquíssimas do comentário bíblico do estudioso Ellen P. Ross. O Ross traz uns pontos incríveis sobre isso. Ele traz. E o que torna esse texto monumental não é só o fato de ser um registro histórico, sabe? Mas sim o percurso emocional que é bom. É brutal, que o autor, o rei Davi, atravessa. É uma montanha-russa. Exatamente. Nós acompanhamos uma mente que sai de um desespero sufocante, de um isolamento social devastador, até alcançar uma resiliência e uma confiança que, dadas as circunstâncias, parecem quase impossíveis. Bom, então vamos mergulhar direto na mente de Davi nesse momento de crise. Logo ali nas primeiras linhas do texto, a sensação que dá é de estarmos no meio de um furacão categoria 5. A urgência é total. Sim, a urgência é total. Davi clama a Deus para não ser envergonhado e, para descrever o que ele precisa, ele começa a empilhar um monte de metáforas de arquitetura militar. Ele é bem específico, né? Muito. Ele pede uma rocha, uma fortaleza, um castelo forte e uma, cidadela fortíssima. Sim, termos de muito peso. E sendo muito honesto, ao ler isso com os nossos olhos modernos, a primeira impressão que eu tenho é de pura fuga. Como assim, fuga? Parece que ele está apenas tentando fugir da realidade, querendo se trancar numa sala do pânico, sabe? Blindada com porta de aço para não ter que lidar com os problemas lá fora. Ah, sim, é uma leitura super compreensível na nossa cultura de hoje, né? Pois é. Onde muitas vezes a gente associa essa ideia de refúgio com alienação. Dá as costas para o mundo. Exato, me tira daqui. Só que o comentário do Ross nos puxa de volta para a dura realidade histórica. A gente não pode esquecer que Davi não era um rei de escritório. Bem lembrado. Ele passou anos da juventude dele e até da vida adulta literalmente se escondendo em sistemas de cavernas ali na região de Judá. É verdade. Dormindo no chão, fugindo. Isso, buscando refúgio geográfico contra exércitos inteiros que estavam caçando ele. Então, quando ele usa esses termos, tipo rocha e fortaleza... Não é poesia. Não é. Ele não tá buscando um floreio poético para fazer uma oração bonita. Ele tá pegando a coisa mais sólida, imutável e protetora que ele conhece no mundo físico. E dizendo assim, olha, a proteção de Deus precisa ser isso. Só que em outro nível, né? Exato. Infinitamente mais real. Nossa, isso muda tudo. E o que me chama a atenção é um contraste que ele faz logo em seguida. Ele não diz apenas que Deus é uma rocha. Ele faz questão de pontuar que odeia, que detesta mesmo, aqueles que confiam em ídolos vãos. Ele é bem categórico. Sim. Parece que ele está traçando uma linha na areia sobre onde a gente deve colocar a nossa sensação de segurança. E o cerne dessa questão para o Ross está justamente nesse conceito de vão. Explica melhor. É que um ídolo, lá no contexto do Antigo Oriente Próximo, era muitas vezes um objeto físico que prometia controle sobre o caos. Tipo, fazer chover ou ganhar uma batalha. Isso. Fosse chuva para a colheita, vitória na guerra. O Ross analisa que um ídolo vão representa, na verdade, qualquer falsa garantia. Qualquer coisa que a gente se apegue. Exatamente. Qualquer sistema, sei lá, aliança política, status social, coisas em que as pessoas depositam a esperança, mas que inevitavelmente se estilhaçam quando vem a pressão. E a pressão sempre vem. Sempre vem.
Então, ao clamar pelo Deus da verdade, Davi está rejeitando essas soluções paliativas. Ele entende que uma fortaleza de pedra, por mais forte que seja, pode ser invadida. Os exércitos derrubavam. Mas a verdade divina é a única estrutura que o universo não consegue derrubar. Caramba! E é justamente buscando abrigo nessa estrutura inabalável que a gente chega numa linha que, bom, para quem tem qualquer familiaridade com os textos bíblicos, soa como um trovão. Sim, o versículo 5. Exato. Lá no versículo 5, no ápice desse pedido de resgate, Davi diz assim: nas tuas mãos entrego o meu espírito. É muito forte. É quase impossível ler isso sem fazer uma viagem no tempo, sabe? E eu vi essas exatas palavras sendo ditas muitos séculos depois. O peso teológico dessa frase é imenso. E o comentário do Ross destaca isso brilhantemente, lembrando que essas foram as últimas palavras ditas por Jesus na cruz. Lá no Evangelho de Lucas, né? Isso, lá em Lucas. E o motivo dessa conexão é muito profundo. Porque Davi, no Salmo 31, ele é ali a personificação daquele sofredor inocente que está sendo, esmagado pela injustiça humana. Quando Jesus cita esse salmo na iminência da morte, ele está assumindo para si a plenitude dessa angústia toda. Uau! É a identificação total com o sofrimento humano. Exato. É a declaração suprema de alguém que, mesmo cercado ali por brutalidade, por mentira, decide que o lugar mais seguro para depositar a própria essência, o próprio espírito... Não é num tribunal terreno? Não é na defesa pública, mas sim nas mãos do Criador. Mas olha, aqui a gente entra numa transição que é brutal, que o texto obriga a gente a fazer. A mudança de tom. Pois é. Porque a gente constrói essas muralhas mentais, essas muralhas espirituais. A gente encontra esse bunker que você mencionou. Mas, venhamos e convenhamos, um bunker de concreto serve para impedir que a tempestade quebre os nossos ossos, certo? Certo. Ele não impede que a gente escute aquele barulho ensurdecedor do vento lá fora. Não mesmo, o barulho vaza. E o que a gente vê, ali a partir do versículo 9, é que o impacto psicológico dessa tempestade começa a fraturar o autor por dentro. A linguagem muda completamente. Sim. Deixa de ser arquitetônico e passa a ser quase um laudo médico, sabe? É verdade. É tão drástica que até desorienta o leitor que chega desavisado. Total. O Ross pontua que a gente passa de uma declaração de confiança, assim, monumental, direto para um quadro de colapso somático. Corpo e mente falhando. Exatamente. Davi relata que os olhos dele estão consumidos pela tristeza, a alma, o corpo estão definhando. Ele chega a dizer que a vida se gasta em gemidos, né? É o retrato cru de como a pressão extrema, o estresse crônico, começam a cobrar um pedágio biológico. Isso destrói a vitalidade da pessoa. Só que tem um detalhe que me deixou meio confuso nessa parte. Ele menciona lá que os ossos dele se debilitam por causa da própria iniquidade dele. Ele fala isso. Pera aí um pouco. Até agora, a narrativa era a do sofredor inocente cercado por inimigos maldosos. De repente, ele mesmo assume uma culpa. Parece contraditório, né? Sim. Como é que a gente concilia essa ideia de estar sendo injustiçado com essa confissão de falha pessoal no meio do pânico? Ela raramente opera em absolutos perfeitos, sabe? A mente fica bagunçada. Fica. Davi sabe perfeitamente que os inimigos estão mentindo sobre ele. Mas, ao mesmo tempo, ele tem muita consciência das próprias falhas dele diante de Deus. Ele não se acha perfeito. De jeito nenhum. Na cosmovisão dele, é muito provável que ele esteja interpretando aquela calamidade toda não só como um ataque de fora, mas possivelmente como um momento de disciplina divina. Tipo um processo de purificação. Isso. O mais impressionante é que, mesmo considerando que Deus talvez esteja usando aquela dor para discipliná-lo, ele não foge de Deus. Ele continua buscando o bunker. Sim. Ele prefere aquele tratamento doloroso nas mãos do Deus da verdade do que qualquer alívio ilusório oferecido por qualquer outra fonte. Nossa, isso exige muita maturidade espiritual. Muita. Agora, o que agrava essa dor física, e que para mim é de longe o ponto mais sombrio do texto, é o aspecto social. O isolamento. O isolamento. O bunker vira uma solitária. Como a gente comentou lá no início, a gente tende a ver essas figuras históricas como se fossem caras invencíveis, heróis de filme. Que não choram. Isso, mas o que ele descreve ali nos versículos 11 a 13 é a anatomia de um verdadeiro cancelamento social absoluto.
É o cancelamento na antiguidade. Exatamente. Ele diz que virou objeto de deboche, que os vizinhos têm pavor dele. E o pior de tudo, as pessoas que o conhecem veem o cara na rua e fogem. É a morte em vida, né? É a morte em vida do isolamento. E o ostracismo é uma das experiências mais violentas para a psique humana, principalmente naquelas culturas antigas. Que eram super focadas na comunidade. Exato, profundamente coletivistas, orientadas ali pela honra e pela vergonha. Então, ser excluído da comunidade não era só triste, era uma sentença de morte social. E muitas vezes econômica também, né? Ninguém faz negócios com você. Com certeza. A difamação contra Davi foi tão eficaz, aquela campanha de sussurros foi tão venenosa, que até mesmo os amigos de longa data calcularam ali e pensaram, nossa, o risco de ser associado a ele é alto demais. Melhor atravessar a rua. É, melhor fingir que não conheço. E aí, isso tudo culmina na metáfora do versículo 12, que dói no peito. Ele diz, sou como um vaso quebrado. Uma imagem fortíssima. Hoje em dia, veja bem, se um copo quebra na nossa cozinha, a gente varre os cacos, joga no lixo e pega outro no armário sem pensar duas vezes. A imagem não tem tanto peso para nós. É super descartável. Sim. Então, por que o autor escolheria logo a imagem de um vaso quebrado para descrever, assim, o fundo do poço da alma? Para entender o peso real dessa imagem, a gente precisa olhar para a economia agrária de Israel naquela época. Aham. Um vaso de barro não era um itemzinho decorativo na sala, era uma ferramenta essencial de sobrevivência. Servia para muita coisa. Para tudo. Ele carregava a água tirada do poço, ele armazenava o azeite, guardava os grãos para o inverno. Então, um vaso inteiro tinha um propósito vital para a família. Entendi. E se ele quebra? No momento em que ele trinca e não consegue mais reter a água, a utilidade dele desaparece instantaneamente. Ele deixa de ser uma ferramenta e passa a ser entulho. Caramba! Então, ao dizer sou como um vaso quebrado, o Davi está articulando o medo mais profundo do ser humano, o medo de ter perdido completamente o seu valor. O seu propósito? Exato, o propósito e a utilidade para o mundo ao redor. Ele se sente completamente descartável. Olha, essa constatação que você trouxe agora, ela desmonta um mito moderno que é muito perigoso. O mito de que uma fé forte funciona como uma anestesia emocional. Nossa, muito perigoso mesmo. Essa nossa análise está mostrando justamente o contrário. A confiança imensa que fez ele declarar, olha, Deus é minha rocha, não o tornou imune a um sofrimento psicológico terrível. De jeito nenhum. A fé não desligou a dor paralisante ali da fofoca, do abandono e desse sentimento de ser inútil. É uma observação fundamental para quem nos ouve. O texto não esconde a depressão, a ansiedade, a dor psicossomática. Pelo contrário. Ele escancara, né? Escancara. O Salmo nos dá uma espécie de permissão oficial para sentirmos a dor na sua totalidade, sem que isso seja, sei lá, um atestado de fracasso espiritual. Isso é libertador? Muito. O Rosa enfatiza que a espiritualidade verdadeira, ela não nega a realidade do caos externo, dessa fratura interna que a gente comentou. Ela apenas decide onde vai ancorar no meio dessa tempestade. Isso nos coloca diante de um dilema prático gigantesco. Porque pensa comigo, como é que uma mente que está lá no fundo desse poço, acreditando que virou só uns cacos de barro velhos, consegue sair dessa espiral destrutiva? É o grande desafio. Porque a inclinação natural de qualquer pessoa, na minha opinião, seria focar de forma obsessiva nos inimigos. Tentar se defender, né? Tentar limpar o próprio nome, combater cada fofoca, mandar mensagem para os velhos amigos provando que eles estão errados. Virar refém da situação. Exato. Mas não é isso que ele faz no texto. A virada do Salmo ali a partir do versículo 14, ela acontece através de uma mudança muito intencional de foco, e isso muito antes do problema ser resolvido. O texto marca essa guinada com uma adversativa que é poderosíssima. Ele diz, quanto a mim, confio em ti, Senhor. O quanto a mim muda tudo. Muda tudo. E preste atenção no cenário de quem nos ouve. Os exércitos não recuaram. Não. Os difamadores não publicaram notinha de retratação. O isolamento continua exatamente o mesmo. A vida dele está um caos ainda. Tá um caos. Mas Davi exerce ali a agência moral dele. Ele toma a decisão firme de não permitir que os ofensores continuem ditando a narrativa da identidade dele. Ele retoma as rédeas.
Ele retoma o controle justamente através da rendição a Deus. E a forma como ele faz essa rendição traz um detalhe que, sério, para mim é o grande pulo do gato de toda essa nossa exploração de hoje. Qual detalhe? Lá no versículo 15 ele declara: nas tuas mãos estão os meus dias. Vamos voltar a fita rapidinho? Vamos. Lá no versículo 5, no meio daquele pânico inicial, ele entregou o quê? O seu espírito. O espírito, sim. Ele entregou o espírito a Deus. Mas agora ele fala, ele entrega os dias. E pensando sobre isso, me parece que entregar o espírito eterno é a parte fácil, sabe? Como assim a parte fácil? A alma imortal é algo muito abstrato. O difícil mesmo é soltar a nossa terça-feira. O controle do dia a dia. Exatamente. É difícil entregar o cronograma de quando um problema financeiro vai se resolver na nossa mesa. Ou decidir não controlar o momento exato em que a nossa reputação vai ser restaurada no trabalho. Com certeza. A gente entrega a salvação da alma, mas fica agarrado com o relógio com as duas mãos. É uma imagem perfeita. E essa distinção entre espírito e dias, ela é o eixo central sobre o qual a cura mental e espiritual de Davi começa a operar. Interessante. Como o Rosa argumenta ali no texto, quando a gente está sob uma pressão esmagadora, nós não queremos apenas que Deus haja. Nós queremos impor um prazo. Deus resolve hoje, por favor. Isso, livra-me hoje, sabe? Muda esse cenário até o fim de semana, no máximo. Bate aquele desespero. O sofrimento cria esse senso de urgência que tenta sequestrar o nosso controle do tempo. Então, ao dizer, olha, os meus dias estão nas tuas mãos, Davi está literalmente abrindo mão da ditadura da própria agenda. Nossa, se livrar da ditadura da própria agenda é muito forte. Ele submete aquele cronograma da justiça e do resgate ao Criador. E na sequência ele faz um pedido que é belíssimo lá no versículo 16. Ele diz: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. E as notas de estudo conectam essa frase direto àquela antiga bênção sacerdotal que a gente encontra no livro de Números, capítulo 6. Aquela famosíssima bênção, né? O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Essa mesma. O significado por trás disso é puro favor divino. E olha, pensa na ironia dolorosa disso. Todos os rostos humanos ali ao redor de Davi estão virados para ele com nojo, com deboche ou com medo. A galera não quer nem olhar na cara dele. Não quer. Então ele busca a única face cuja aprovação realmente importa para ele e que nunca se desvia. Ele foca no olhar de Deus. Exato. Ao pedir que o rosto de Deus resplandeça, ele está, no fundo, pedindo a reafirmação do amor da aliança. Ele até aborda os inimigos, né? Pedindo que aqueles lábios mentirosos e arrogantes sejam emudecidos. Mas, novamente, como ele já entregou os dias, fica claro que ele delega a execução dessa justiça. Ele tira esse peso das costas. Tira. Ele para de ser o advogado de defesa de si mesmo o tempo todo. Isso esgota qualquer um. Esgota. E o alívio que vem dessa atitude de soltar o controle do relógio pavimenta totalmente o caminho para a conclusão do poema, que vira assim uma explosão de reverência e gratidão lá a partir do versículo 19. É lindo ver essa transição. A escuridão claustrofóbica do início do Salmo, ela se dissipa totalmente. Some. Ele começa a falar sobre a grande bondade que está reservada e escondida para aqueles que temem a Deus. E aí, para descrever essa bondade, ele volta a usar imagens de esconderijo. Lembra do começo? Lembro, o bunker. Só que agora com uma profundidade espiritual muito diferente daquelas fortalezas de pedra. Ele interioriza a fortaleza, porque no versículo 20 o texto diz assim: no recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas. Num esconderijo, os ocultarás do conflito de línguas. Conflito de línguas. Olha, eu preciso fazer uma pausa longa nessa expressão. Conflito de línguas. Ou, como aparece em algumas análises ali do hebraico, a guerra de palavras. Muito atual. Total. Lendo isso, é impossível não visualizar a nossa sociedade de hoje. Pensa numa caixa de comentários tóxica numa rede social. É o cenário perfeito. Ou um ambiente corporativo, sabe, todo envenenado por panelinhas e sussurros no corredor. As fofocas de escritório. Isso. Parece que a humanidade aperfeiçoou a arte de matar uns aos outros sem usar uma única gota de violência física. Apenas através desse conflito de línguas.
A tecnologia moderna só construiu megafones maiores para uma condição humana antiquíssima, né? Caramba, que frase, é verdade. A guerra psicológica, movida ali por difamação, ela tem mesmo o poder de destruir vidas, de acabar com carreiras e saúdes mentais. Fácil, fácil. E o que o Ross enfatiza bastante nessa passagem é a natureza do antídoto que Davi encontra para isso. Qual seria o antídoto? Deus não promete colocar uma mordaça na boca de todo mundo que fala mal da gente. O conflito de línguas, as intrigas, isso vai continuar existindo do lado de fora. A vida real continua. Continua. A promessa é a de um recôndito. É um esconderijo na presença divina que atua, imagina só, como um isolamento acústico para a alma. Uau, um isolamento acústico. O crente fiel é ocultado no íntimo de tal modo que esse ruído tóxico das intrigas simplesmente perde o poder de definir quem ele é. A ofensa bate, mas não penetra mais ali o núcleo da identidade da pessoa. Bate e volta. E isso nos ajuda demais a entender uma expressão bem intrigante do versículo 21. Davi diz lá que Deus engrandeceu a sua misericórdia para com ele numa cidade sitiada. É um paradoxo, né? Total. Porque, peraí, se a cidade está sitiada, significa que o exército inimigo ainda está acampado lá fora. O problema prático não acabou. Como é que existe motivo para ele celebrar a misericórdia se as muralhas da cidade dele ainda estão sob ataque pesado? Essa é, talvez, assim, a lição mais contraintuitiva de todo esse texto. A análise do Ross destaca que Davi já canta e celebra o livramento como se a vitória já fosse um fato consumado lá no passado. Mesmo ainda estando cercado? Mesmo estando no tempo presente dentro de uma cidade sob cerco. Porque a paz verdadeira não é a ausência de guerra. Ah, isso é profundo. A paz verdadeira é a presença de Deus bem ali, no meio da guerra. A segurança que Davi encontrou é uma realidade interna e inabalável. O bunker interior está seguro. Exato. O cerco externo perde aquele poder de aterrorizar, porque os suprimentos internos da alma agora estão ligados numa fonte que é infinita. É uma experiência de transformação interna tão avassaladora que, olha só o que acontece no final do Salmo, é uma coisa muito curiosa. Davi simplesmente para de olhar para o próprio umbigo. Ele muda a câmera. Isso, ele para de falar dos próprios problemas, dos inimigos chatos, das dores dele, ele vira a atenção para a comunidade inteira e solta uma exortação geral. Ele fala, amem o Senhor. Todos vocês, os seus santos, sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. É lindo isso. A dor, quando ela é processada através da presença divina, ela não torna a gente amargo. Verdade. Ela nos torna mais sábios e empáticos. Aquele homem que, umas linhas atrás, se considerava um vaso quebrado, totalmente inútil, descartado. O lixo da sociedade. Isso. Ele agora assume um papel de conselheiro e de encorajador de toda uma nação. Ele adquiriu ali uma autoridade moral e espiritual que só quem foi de verdade ao fundo do poço e sobreviveu possui. Só quem tem cicatriz pode falar. Exato. Ele olha para as outras pessoas que também estão sob cerco ali nas suas vidas e diz, gente, eu estive lá, eu conheço o pavor de perto. Mas a misericórdia é real, esse esconderijo funciona e a justiça será feita no tempo certo. Portanto, ajam com coragem. Olha, é uma jornada que deixa a gente até sem palavras. Para tentarmos então amarrar os imensos aprendizados dessa nossa exploração detalhada de hoje, a gente começou acompanhando um líder no limite total das suas forças, correndo de ameaças físicas sérias e desmoronando sob o peso de isolamento social que era letal. Aham. A gente viu ele perder tudo. Nós vimos esse cara chafurdar na lama do cancelamento da época, se sentindo um caco de barro sem nenhum valor. E nós acompanhamos, passo a passo, o momento exato em que a chave vira. E a chave não virou quando os problemas dele acabaram. De forma alguma. Ela virou quando ele decidiu que ele não ia mais tentar controlar a narrativa e o cronograma da própria vida. Foi quando ele descobriu que entregar o próprio tempo, entregar os próprios dias nas mãos do Criador
é o único caminho para conseguir acessar aquele recôndito à prova de balas. Você resumiu perfeitamente, e o grande salto ético e espiritual aqui é essa transferência do fardo, sabe? Soltar a bagagem. É a coragem da gente renunciar àquela vaga de gerente geral do universo que a gente tenta ocupar constantemente nas nossas próprias vidas. A fortaleza inabalável, ela só se abre para aqueles que aceitam que a proteção vem junto com a submissão, à vontade e ao tempo daquele que nos abriga. E é com essa lente que nós gostaríamos de deixar um pensamento provocativo final para todos que nos acompanham nessa jornada de hoje. Uma reflexão para levar, né? Exato. Nós lemos aqui um texto que foi forjado no calor das batalhas do Antigo Oriente Próximo há milênios. E, incrivelmente, o desespero do isolamento e aquele ruído ensurdecedor do conflito de línguas parecem descrever perfeitamente a nossa rotina hiperconectada de ontem à tarde. Mudam os cenários, mas a essência é a mesma. As armas mudaram de lanças para teclados, mas o cerco à nossa paz mental é exatamente o mesmo. O cenário tecnológico avança, né, com redes sociais e tudo, mas o coração humano e as suas vulnerabilidades continuam operando ali sobre o mesmo sistema operacional básico de milhares de anos atrás. Portanto, a grande questão prática que fica ecoando para quem nos ouve aplicar na semana é esta. Da próxima vez que qualquer um de nós se vir encurralado por uma cidade sitiada de ansiedade, de críticas injustas, ou até do silêncio ensurdecedor daquele isolamento, como seria a nossa reação? É para parar e pensar. Em vez de sacar as nossas próprias armas imediatamente e tentar limpar a imagem a qualquer custo, ou entrar em desespero querendo resolver a crise até o fim do dia, como seria dar um passo para trás? Recuar um pouco. Como seria recolher a nossa mente primeiro, para dentro desse recôndito invisível, aceitando que abrir mão do controle do relógio pode ser, paradoxalmente, a única maneira de encontrar uma paz que o caos lá fora jamais vai conseguir tocar. É um baita desafio. Fica o convite enorme para a gente mudar radicalmente a nossa estratégia de enfrentamento diante dessas tempestades diárias. É uma reflexão que, com toda certeza, vai nos acompanhar por muitos dias. Muito obrigado a todos pela excelente companhia em mais este estudo detalhado existencial. Que Deus abençoe todos os ouvintes.